torceu o pé, graças a Deus. Ah, que coisa boa, gente. Então, quero agradecer. Dia 10/10/2024, 6h21. Quero agradecer muito, assim mesmo, ao universo por ela ter torcido o pé. Queria muito que ela tivesse quebrado a bacia e tivesse rompido 4 costelas. Mas, como não é possível, caso 4 ossos da costela. Mas, como não é possível, a gente está feliz com um pouco, né? Porque Deus, ele sabe o que faz, né? Coisa boa, viu? E aí, como é que vocês estão? E as meninas estávamos aqui conversando, falando um pouco sobre a vida dos outros, mas agora a gente vai dar seguimento à aula, porque já são 6h20, né, em respeito às pessoas que chegaram cedo, vocês, né? E aí o restante da galera que for chegando, a gente vai adiantando, né? E aí hoje o que eu planejei, a Ana já havia pedido spoiler, eu já dei spoiler, certo? Nem era para ter dado spoiler, mas hoje nós iremos fazer a resolução da prova de 2022 de física. Lembra que nós fizemos semana passada. Qual foi o ano da prova que a gente corrigiu mesmo? Qual foi a prova que a gente corrigiu na semana passada? 2023. Isso, 2023, a primeira aplicação. Agora a gente vai corrigir a primeira aplicação também, só que 2022. Mas antes disso, eu quero corrigir as 2 questões do último simulado de física que eu passei, que, assim, a maioria das pessoas erraram. Tanto que lá aparece quais são as questões que mais erraram, né? Que mais de 50% das pessoas que fizeram o simulado erraram. E foram justamente apenas essas 2 questões. Aí eu quero fazer, gente, justamente por não serem questões muito comuns, né? São de assuntos um pouco mais difíceis, mais chatos, sabe? Da parte de óptica, uma é da parte de óptica e a outra é de dinâmica. Realmente são questões bem chatas de serem feitas, mas eu espero, assim, que a gente resolvendo essa daqui, vocês consigam resolver em casa sozinhos, beleza? E aí, Lulu? Foi sem, foi sem querer que eu liguei. Ah, foi? Tá certo. Então vamos lá. Ó. A primeira questão do simulado, do último que a gente fez, foi essa questão 115 aqui. Tá vendo? Ó? A maioria das pessoas erraram ela. Olhando para essa questão, qual é o conteúdo dela? Quem consegue dizer? Ai, ondulatória, que tem de... Ai, Não, refração. 4. Isso. Qual é o nome do É o assunto? índice de refração, né? Que ele quer. Isso, muito bem. Que está dentro do que a gente estuda? É óptica, é mecânica, é É cinemática? óbvio, né? Óptica, muito bem, ó, tá vendo? Essa aqui é uma questãozinha de óptica. Aí lembra que eu falei para vocês em relação a esse índice de refração, eu havia falado com vocês que, ó, gente, ele não é muito de cair, né? A questão da recorrência é pouca e tudo mais. Quando cai, é uma questão de altíssimo nível, tanto que, na minha concepção, essa daqui foi a questão mais difícil que a gente tinha, beleza? A mais difícil. Foram 2 que eu achei bem complicadas. Essa daqui, a 115, e a próxima que a gente vai fazer, daqui a pouco vocês vão saber qual é. Mas essa daqui realmente foi a que mais teve erros. E eu considerei ela muito difícil porque ela não é muito comum. Olha o que ela fala aqui para a gente. Então, um feixe luminoso não se propaga em linha reta no núcleo de fibras ópticas. E a gente viu isso, né? Que a gente havia estado, inclusive, que era reflexão total. Porque lembra, a diferença, Milena, de reflexão para refração é que na reflexão não há mudança de velocidade, porque não há mudança de meio. Entende? Então, assim, se está saindo uma velocidade aqui dessa pontinha, mesmo que ela bata, reflita, vai continuar a mesma velocidade, não vai alterar nada em relação a essa onda. E ele fala aqui, o feixe luminoso não se propaga em linha reta no núcleo de fibras ópticas, mas sim formando um ângulo θ com a reta normal em alguns pontos da casca, como mostrado na figura a seguir. E aqui a gente tem o fio inteiro, tá vendo? E o que foi que ele fez aqui, Jéssica? Ele deu um zoom nesse fio, tá vendo? Ele deu um zoom e mostrou como era que esse raio aqui, ou seja, como era que essa onda luminosa, ela percorria por dentro desse cabo de fibra óptica. E a gente estudou isso nas aulas de óptica, viu? Quem não lembra, olha, inclusive, o slide que eu mandei para vocês. A gente estudou o caso de fibra óptica. Aí ele fala aqui, ó, esse comportamento está relacionado às sucessivas reflexões sofridas pelo feixe ao longo do comprimento da fibra. Considere o valor θ um pouco maior em relação ao ângulo limite. Olha que interessante, ângulo limite. Os índices de refração do núcleo e da casca são iguais a, respectivamente, olha,
1,5 e 1,2. Ou seja, vamos supor que eu chame, ó, o núcleo aqui, que é a parte do meio, eu chame de meio 1. E a casca, gente, que vai ser essa proteção aqui, tá vendo? É a proteção. Eu chamo isso daqui de meio 2, por exemplo, o que vai acontecer é o seguinte, olha, esse cara vai ter um índice de refração que lembra que a gente vai usar a letra N. Jéssica, lembra, a gente usa a letra N para representar índice de refração. A mesma coisa o 2, eu vou ter aqui um índice de refração que eu vou chamar de 2, por exemplo. E aqui a gente tem os dois valores. Aí ele fala, e também a relação fundamental, a relação trigonométrica fundamental. Aí aqui, Ellen, ele ainda foi bonzinho, sabia? Com a gente, ele foi muito bonzinho, porque, poxa, olha, ele passou aqui a relação fundamental, coisa que ele não precisaria ter passado, tá? Porque lembra que as provas, elas são interdisciplinares, então, um assunto que você aplica, por exemplo, em física, ele pode ser algo que você estuda na matemática, por exemplo. Então, ele não precisava ter dito. Aí, continuando aqui, o comando, ela fala assim, ó, a quantidade de reflexões sofridas por um feixe luminoso a cada metro é mais próxima de quanto? Então, vamos lá. Ó, seguinte, ele quer saber qual é a quantidade de reflexões. O que significa reflexão, gente? Significa ele fazer isso aqui, ó, percebam. O raio, vou até botar aqui com verde, viu? Ó. Ele vai sair desse ponto. Quando ele bate aqui, ó, preste atenção, preste atenção. Quando ele baixa, Milena, significa que ele fez a primeira reflexão. Então, ele refletiu uma vez. Daqui para cá, ele refletiu por uma segunda vez, tá vendo? E assim por diante. Ou seja, eu preciso saber, ó, percebam que ele está saindo sempre daqui e ele vem até esse ponto aqui que eu posso passar uma reta aqui verde, tá vendo? Então, ó, toda vez, vê se vocês enxergam isso daqui, minha gente, ó, toda vez que esse raio aqui, que esse raio aqui, ele percorre essa distância aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de X, ele vai fazer uma reflexão, porque, ó, percebam, sai daqui para cá, quando ele caminhou esse X, ele reflete. Que refletir é bater e voltar. Vocês estão vendo? Ele tem que lembrar que todos esses ângulos aqui eles são iguais a θ, tá, gente? Então, o que eu preciso fazer é determinar o valor desse x, tá vendo? E depois fazer uma regra de 3. Beleza? Porque esse x aqui ele vai ser me dado justamente em metros. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira informação que eu vou trabalhar aqui foi essa daqui que ele me passou, ó, que ele disse o seguinte, que o θ, ele é um pouco maior do que o ângulo limite. E ângulo limite eu falei para vocês naquele dia, tá? Que era justamente o tanto que ela poderia inclinar até que houvesse uma reflexão e não uma refração. E aí, esse ângulo limite, eu havia comentado com vocês que a gente calculava ele dessa forma, olha, o seno do ângulo limite, vou botar aqui, ó, o seno do ângulo limite, que eu vou chamar de L, beleza? Lembrando que, gente, inclusive o L aqui é igual ao θ, tá? É a mesma coisa. Mas, ó, o seno do ângulo limite vai ser sempre igual ao índice de refração menor, você sempre vai fazer isso, tá? Vai pegar o menor e vai dividir pelo maior, tá vendo? Pelo índice de refração maior. Essa daqui vai ser a fórmula do seno do ângulo limite. Eu vou até botar uma seta aqui, isso aqui dizendo que é o ângulo limite. Perfeito? Então, vamos lá, eu quero que vocês me ajudem aqui. O ângulo limite, eu disse para vocês que é θ. Então, eu vou fazer aqui a substituição. Me ajudem, por favor, viu? Porque eu não estou ministrando aula sozinho, não. Então, vai ficar assim, ó, seno de θ vai ser igual. Qual vai ser o menor índice de refração que ele me passou? Qual é o menor, gente? 1,2. Muito bem, 1,2, meninos, isso mesmo. E eu vou dividir pelo maior. Qual é o maior? 1,5. Muito bem, tá vendo? Ô, Lulu, dá pra gente fazer o quê para remover essas vírgulas? Multiplicar por 10. Fabrício, eu tinha começado a questão assim, só que depois eu fiquei sem saber o que fazer. Pronto, eu vou te mostrar aqui, ó, como é que tu vai se sair dessa, ó. Beleza? Não, Clarinha, pronto, certo. Quando você terminar, você me avisa, porque aí eu fico perguntando para você. Dá para simplificar por 3. Muito bem, aí fica quanto, Lulu, quando a gente 4 e simplifica? 5. Muito bem, ó, tá vendo? 4 sobre 5. Aí isso aqui vai ser o seno. Vocês estão vendo aqui, ó? Vai ser o seno. Aí quando dividir dá 0,8, né? Porque 40 por 5 dá 8. Dá 0,8 o seno, tá vendo? Era Oi. só substituir isso aqui nessa fórmula aqui? Pegar o seno ao quadrado. Isso, para poder encontrar o cosseno. Por quê, Lulu? Olha,
você percebe aqui que para determinar o valor desse x, essa figura aqui, ó, Lulu, que eu vou pintar, sei lá, de roxo, ó. Que figura geométrica é essa daqui? Um triângulo retângulo. Muito bem, dá para aplicar as relações o que nele? As relações trigonométricas. Muito bem, ó, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó, Lulu, aqui é um ângulo de 90. Quanto é que vale esse ângulo aqui que eu tô pintando de roxo? 0,8. Isso, no caso, ele vai ser o θ, né? A gente tem Teta. o ângulo dele, né? O seno dele, mas ele em si vale θ. Teta. Quanto é que vale essa vertical aqui, Lulu? Ó? Tu consegue identificar aqui, ó, na própria imagem? Ó. Não só Lulu, viu? Todo mundo que tá aqui, ó. 12 vezes 10 a menos 3. Muito bem, 12 vezes 10 a menos 3. E esse daqui que tá na horizontal eu já botei, que era x. Bora descobrir ele? Lulu, esse x em relação ao ângulo θ vai ser cateto o quê? O x? Cateto adjacente. Cateto adjacente? Vê aí Não, direito o x. do teta, né? Do teta. Isso. Então é cateto oposto. Muito bem. Enquanto esse 12 vai ser o quê? Cateto adjacente. Muito bem. Tu tem cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que tu usa? Qual? Tangente. Muito bem. Então fica assim, ó. Tangente de θ dá cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 12 vezes 10 a menos 3. Lembra que a gente falou nas aulas de matemática? Aí, inclusive, os meninos da matemática básica ainda não viram isso, mas vão ver futuramente, viu? Não se preocupem, não. Mas, ó, a gente sabe o quê? Que a tangente de qualquer ângulo pode ser determinada fazendo a divisão entre o seno e o cosseno, ó. Tá certo? Quem não lembrava disso, anote aí, viu? Que tangente é seno sobre cosseno. Aí eu vou fazer aqui a substituição, ó. Então, no lugar dessa tangente, eu vou botar seno sobre cosseno. Aí fica seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Tudo isso vai ser igual a x dividido por 12. Inclusive, eu vou fazer assim, tá? Ó. Vou pegar esse 10 a terceira e vou subir ele lá para cima, porque aí ele sobe positivo, ó. Tá vendo? Tudo isso dividido por 12. Aí agora a gente precisa determinar quem é o cosseno. Como é que eu faço para descobrir o cosseno? E aqui boto o número de seno, que é 0,8. Muito bem, ó. Vai usar aqui, né? Ó, seno quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Ó, 1. Então fica 0,8 ao quadrado mais cosseno quadrado, tudo isso igual a 1. Quanto é que dá 0,8 quadrado, Lulu? 0,64. Isso, muito bem. Então fica 0,64 mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Como é que eu passo o 0,64? É negativo. Muito bem. Quanto é que dá 1 menos 0,64? Peraí, que tem que fazer o cálculo agora. Tá certo. E outra pessoa também pode ir dizendo, viu? Cadê Giovana disse, cadê Jéssica também, que não estão muito participativas. Clarinho, você que está comendo. Quanto? 0,36. Muito bem, 0,36, ó. Tá vendo? Então, cosseno sozinho vai ser a raiz disso daqui, ó. Raiz de 0,36. Quanto é que é a raiz de 0,36, ó? É só botar primeiro em forma de fração, né? 0,36 é 36 dividido para quanto? Muito bem, porque a mesma coisa de 36 dividido por 100 vai ficar assim, ó. Cosseno de θ é raiz de cima 6, raiz de baixo 10. Dá 0? 0,6. Muito bem. Agora a gente volta para a relação e faz, ó. 0,8 dividido por 0,6 igual a 10 a terceira vezes x dividido por 12. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó, vou multiplicar por 10 aqui, ó, para poder remover essas vírgulas, viu que eu posso. Fica 8 sextos igual a 10 elevado a 3x dividido por 12. Aí dá para assim, vou até fazer aqui logo meio pelos extremos, ó. Fica 6 vezes 10 a terceira x igual a 8 vezes 12. Aí, ó, vou simplificar aqui por 6, que aqui só sobra 2. Então, fica 10 a terceira vezes x igual a 8 vezes 2 dá 16. Então, x só pode ser 16 dividido por 10 a terceira, né? Porque o 10 a terceira está multiplicando, passa dividindo. Aí eu posso subir esse 10 a terceira, só que com o valor negativo da potência dele, no caso do expoente, desculpa. Então, fica 16 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ou seja, minha gente, a cada reflexão está acontecendo a cada 16 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Tá vendo? Só que ele quer saber quantas reflexões vão acontecer quando a gente tiver 1 metro completo. Aí, como é que eu vou fazer isso daqui? Ó? Se liga, ó, uma regra de 3 simples, que vai ficar desse jeito aqui, ó. Se liga. Vê se vocês vão entender isso, viu? Uma reflexão
está acontecendo a cada 16 vezes 10 a menos 3 metros. Então, quantas reflexões vão acontecer quando eu tiver exatamente 1 metro? Faço o meio pelos extremos, eu fico com 16 vezes 10 a menos 3x, igual a 1 vezes 1 dá o próprio 1. Então, x só pode ser igual a 1 dividido por 16 vezes 10 a menos 3. O que eu posso fazer com esse 10 a menos 3? Vai para cima, vai positivo, fica 1.000. Muito bem. Isso aí, muito bem. Olha, 10 a terceira dividido por 16, então isso aqui vai ficar 1.000, olha. 1.000 dividido para 16 dá quanto? Dá para simplificar, né? Por 4, que dá 250 em cima e 8 embaixo. Dá para simplificar por 2, dá 125 e 4. Aí 125, 62,5, né? Uhum. Muito bem, que é mais próximo. Você dividiu por 4. E por que 16 foi para 8? É 4. Ei, desculpa, 4? É 4, Clarinha, desculpa, viu? Agora sim, é porque quando a gente divide por 2 é que vai dar 62,5, né? Valeu, Clarinha. Pronto, aqui, ó. E aqui a gente tem a resolução, tá vendo? 62,5. Essa questão, ela é uma questão de nível alto, viu? Bem, bem alto mesmo. Jéssica, porque, assim, para você fazer, tem que saber muita coisa de óptica, muita coisa mesmo. Mas notem aqui que tudo isso a gente viu, inclusive, viu? Aqui é vocês pegarem esse tipo de questão aqui e treinarem bastante, viu? Nos próximos simulados, vocês vão ter questões muito parecidas com essas. Daqui a pouco eu mando para vocês, eu envio a resolução, tá certo? E a outra que vocês erraram bastante, a maioria das pessoas erraram, foi a 129. Essa 129 também teve muito erro. E ela fala assim, ó, as gruas são equipamentos utilizados para movimentar cargas que são muito pesadas. E para isso são compostas, entre outros elementos, de uma torre vertical e de um gancho preso a uma lança horizontal por meio de cabos metálicos. Para que estes não se rompam, uma medida de segurança a ser prevista no projeto de construção de uma grua é estabelecer a tensão máxima suportada pelos cabos com base em condições específicas. Por exemplo, um container de massa M, que nesse caso essa massa, Jéssica, é igual a 4 toneladas, pode ser erguido com tensão máxima, desde que se mova com aceleração vertical de 5 metros por segundo ao quadrado. Segura o cabelo. Já na situação representada pela figura a seguir, quando há incidência de ventos fortes e os cabos formam um ângulo θ com a direção vertical, o módulo dessa aceleração deve ser reduzido para que a tensão máxima ela seja mantida. Considere que o cosseno de θ é 0,96, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e despreze qualquer aceleração na direção horizontal. Perfeito. Então, nós temos aqui o cosseno e temos a gravidade. Quando há incidência de ventos fortes, o módulo da aceleração vertical a ser mantida pelo container em metros por segundo é de quanto? Vamos lá. Já vou logo perguntar para vocês aqui. A aceleração atualmente é de quanto? Nessas condições que ele falou. Quanto é que vale a aceleração, hein, Clarinha? 0,5. 0,5, muito bem. E ele falou aqui, ó, que ele vai ter que fazer o quê com essa aceleração? Ele vai ter que diminuir, não é isso, ó. O modo dessa aceleração deve ser reduzido. Então, se tem que ser reduzido, quais dessas alternativas eu já posso remover aqui? 0,50. Muito bem, 0,50, tá vendo? Não posso não, porque é 0,50, tá vendo? Então, a letra eu já posso remover. Tá vendo? Já vou ficar somente com 4 opções para a gente fazer ali. Agora a gente vai ter que estudar das duas formas, viu? Tem que lembrar sempre o seguinte, a questão te disse que era algum peso que estava preso por uma corda, por uma corrente, por um fio, sempre tem que fazer de duas situações. A primeira situação, preste atenção nisso, que é bem padrão o jeito de responder, viu? A primeira é você fazer como se ela tivesse paradinha, ou seja, sem se movimentar. Então, sem movimentar, vocês concordam comigo que vai estar assim o negócio, ó, mais ou menos? Tu vai ter a corda e aqui tu vai ter a massazinha ali, ó. Todo mundo entendeu isso, né, ó? Que é como se não tivesse ângulo, gente. Tá vendo? Sempre vai fazer as duas situações. E depois é que a gente vai fazer aqui, ó, a situação em que nós temos o ângulo, ó, tá vendo? Que vai ser a segunda situação que ele me passou, inclusive, na foto aqui, ó. Tá vendo? Que vai ser essa daqui, ó, em que ele bota
uma normalzinha aqui, ó, e coloca o ângulo, tá vendo? Aí ele falou sobre tensão. Poxa, tensão, gente, é o que está puxando o negócio. Então, se aqui é dinâmica, eu vou ter que fazer o estudo das forças. Aí eu quero que vocês me digam quais são as 2 forças, ou 3 forças, 4 forças, que estão atuando nesse primeiro caixotezinho aqui, ó. O peso está puxando ele para onde? Para cima ou para baixo? Tá bom. Para baixo, muito bem. Então aqui eu tenho peso, perfeito. E para cima eu tenho o quê? Anormal. Muito bem. Que no caso não vai ser normal, Lulu, porque ele não está encostado no chão, tá vendo? Ele está solto, ó, então não vai ter normal. O que eu vou ter aqui, na verdade, Lulu, é a corda segurando ele. Então, se a corda está segurando, tu concorda comigo que eu estou tensionando essa corda, Lulu? Não é isso? Eu estou puxando, eu estou tensionando. Então, significa que aqui para cima, Lulu, eu tenho uma tração. Tá vendo? A tração da corda. Muito bem, isso mesmo, atração. Aí, depois que eu identifiquei as 2 forças, eu tinha que calcular o quê? Delas. Porque lembra, eu tinha as 2 forças, tá? Mas eu quero saber qual é a força total. Como é o nome que a gente dá a força total? Força resultante. Muito bem. Força resultante, ó. Tá vendo? Aí vamos lá. E eu sempre disse para vocês, depois que fosse encontrar a força resultante, sempre tinha que dizer para onde você quer que fique positivo, para onde você quer que fique negativo. Aí eu vou fazer assim, ó. Para cima eu vou dizer que é positivo, para baixo eu vou dizer que é negativo, perfeito? Aí como é que vai ficar aqui a força resultante? Final. Vê se vocês conseguem identificar. Como é que fica a força resultante? Então, eu tenho a tração puxando para cima e tenho a peso puxando para baixo. Eu não tenho o que fazer, T é positiva, muito bem. Não é isso? Porque, ó, gente, a força resultante vai ser a soma dessas 2 forças. Força resultante é isso. É o resultado, é só você somar elas duas. Então, fica assim, ó. A T vai ficar desse jeito. A atração vai ficar mais T, porque é positiva. E eu vou somar com a peso. Só que a peso é o quê? Positiva ou negativa, pô? Negativa. Então fica menos P, tá vendo? Então vai ficar assim, ó, força resultante sendo igual ao T, mais com menos, menos P. E eu quero encontrar a tração. Vocês concordam comigo que eu quero encontrar essa tração? Então o que eu vou fazer aqui é espelhar primeiro, T menos P igual à força resultante, deixando só a tração de um lado. Vai ficar como, hein? Se eu deixar só a tração de um lado. Fica Força resultante mais peso. Muito bem, força resultante mais peso. Qual é a fórmula da força resultante segundo a segunda lei de Newton, de acordo com a segunda lei de Newton? Força resultante é o quê? Massa vezes o quê? massa Aceleração. Muito bem, vezes aceleração. E a força peso, qual é a fórmula? mg. Muito bem, mg. Massa vezes gravidade. Então eu vou substituir, vai ficar assim, ó. Massa vezes aceleração mais massa vezes gravidade. Todo mundo sabe de onde foi que eu tirei isso daqui, né? Segunda lei de Newton, viu? Acabou. Aí vamos lá. Eu sei quanto é que vale a massa desse corpo. Sei. Quanto é que vale? 4 toneladas. Muito bem. Aí no sistema internacional, eu posso botar em tonelada a massa? Não, tem que ser em Tem que quilo. botar em quê? Em quilo. Em quilo, né? Aí como é que eu faço para transformar de tonelada para quilo, gente? 4.000 quilos. Muito bem, ó. 4.000 quilos. Aí agora eu vou só fazer substituição. Então fica 4.000 vezes. Qual é a aceleração? Nesse ponto aqui, em que ela está parada. Que nesse caso, ó, não ele estando, no caso, a caixa estando parada em termos de balanço, mas ela está sendo subida com que com qual aceleração? Qual é a aceleração inicial dela? Ó, 0,5, tá vendo? Porque aqui, gente, ó, desde que se mova com aceleração vertical constante de 0,5. 0,5 seria quando ela está nessa situação, tá vendo? Que não tem vento, ou seja, ela não está se mexendo, ó, preste atenção, Jéssica. Assim, ó, ela não está fazendo essa movimentação, tá vendo? Não tá. Então, a aceleração tem que ser 0,5. Mais a massa, que é de 4.000, vezes a gravidade, que vale 10. Então, a tração vai ser... Clara, o que significa multiplicar por 0,5? 0,5? Dividir por 2. Muito bem, tá vendo? Então, isso.
mais 40 mil. Aí aqui vai ficar quanto, gente? 42, né? 42 mil. Muito bem, ó, 42 mil newtons, tá bem, meninas? Aí agora, bora fazer o estudo da segunda situação? Porque, ó, nessa segunda situação, puxando para baixo, eu tenho o quê? Puxando para baixo. O que é que eu tenho? Gravidade. Muito bem, que vai ser a força-peso, né? Isso, Clarinha? Ó, Sim. a força-peso. E, Mas Clarinha, vai virar mais. puxando... Isso, e puxando para cá, eu tenho o quê, ó? Na diagonal. Se é na corda. Tração. Muito bem, tração, tá vendo, ó? Só que vocês concordam comigo que essa tração aqui, ó, ela, como ela tá na diagonal, eu posso decompor ela nos dois eixos, não posso, gente? Então, eu faço assim, ó. Vou pegar aqui, vou traçar um eixo vertical. Ai, meu Deus, cadê? Traçar um eixo vertical e vou traçar um eixo horizontal, viu? E vou traçar elas duas, ó. Lembra que decompor é isso daqui, ó. Ó, passo para cá, beleza? Bateu ali, então ficou traçado aqui, ó. Então, essa daqui vai ser a tração em qual eixo? Quem consegue identificar? X, muito bem, Jéssica. Vai ser a tração no eixo X. E aqui, essa parte de cima, ó, vai ser a tração em qual? Aqui, ó. Pum, 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 onde bateu. Vai ser a tração. Muito bem, Jéssica. Vai ser a tração no eixo Y, tá vendo? Ó? Tração no eixo Y. Aí eu preciso lembrar o quê? Que veja, ó. Se esse ângulo de cá vale θ, esse ângulo de cá também tem que valer θ, porque são ângulos opostos, tá vendo? Ó, então eles precisam ser iguais. Aí aqui dentro tem um triângulo retângulo, mas o que vai me interessar mesmo vai ser qual? Vai ser a tração em Y ou a tração em X? Quem é que vai me interessar? Analisem aqui. Essa atração em X está influenciando em alguma coisa? Ó, se ela tá para cá, ó, ela tá. Acho que não. Não. Quem vai, nesse caso, disputar com a nossa força-peso é quem? É a atração em? Y. Muito bem. A gente precisa saber quem é a atração em Y, ó. Que a gente viu, inclusive, como era que fazia para determinar isso, ó. A atração em Y, ela seria a tração original vezes. Olha aqui. A atração em Y está do lado do ângulo, então significa que ela está com o ângulo. Se ela está com o ângulo, é porque ela vai ser cosseno. Então, é vezes o cosseno desse ângulo θ. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. O TY sendo igual. Quanto era que valia a atração original? Que é o T. Quanto é que vale o T? Que era atração. Muito bem, tá vendo? 42 mil, ó, que a gente já havia feito. E quanto é que vale o cosseno desse ângulo θ? Quanto é que vale, Clarinha? 0,96. Muito bem, 0,96. Então, Você tem que ter TY... paciência, eu tenho miopia. Então, vai ficar assim, ó. Vou sacrificar 2 zeros para ficar basicamente 420 vezes 96. Vou fazer 42 vezes 96 para ver quanto é que dá. 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 4, 24, com 1 dá 25, mais 9 vezes 2 dá 18, sobe 1, desce 8, 9 vezes 4, 36, com 1, 37. Aí, somando isso aqui, fica 2 com nada dá 2, 5 com 8 dá 13, sobe 1, desce 3. 7 com 2, 9, mais 1 dá 10, 3 mais 1 dá 4. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, o TY vai ficar 40.320, porque tem que adicionar o zerinho ali que eu não havia adicionado, tá certo? Então, agora eu já tenho essa tração. Aí dá para saber qual vai ser a força resultante, viu aqui? Me digam aí, ó, a gente vai fazer assim, ó. Tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Quanto é que vai ficar a força resultante nesse caso? Menos P mais TY. Muito bem, tá vendo? Vou botar aqui, ó. Tranquilo? Aí vamos lá para a gente poder fazer, ó. Aí a gente sabe quanto é que vale ali. A gente sabe como é que faz para determinar a força resultante, não sabe? Que é massa vezes aceleração. Então eu vou botar isso, ó. Massa vezes aceleração, beleza? Tudo isso aqui vai ser igual a T em Y, que vai ser 40.320, menos o peso. Quanto foi que deu o peso quando a gente fez no começo? 40 mil. Muito bem, tá vendo? Menos 40 mil.
Aí vai ficar assim, ó. A massa é 4.000, então fica 4.000 vezes a aceleração, que é justamente o que eu quero saber, igual a 40.320 menos 40.000, ó. Dá 320. Então, o A só pode ser 320 dividido por 4.000. Vou cortar zero em cima com zero embaixo. Dá para simplificar por quanto, gente, ali? É 8, é? Então, eu jogo 8 por Dá, 8. por 8 fica quanto em cima? Fica 4 em cima, 50 embaixo. Muito bem. Bora fazer de novo. Dá para fazer por quanto? Por 2. Por 2, né? Que dá 2 em cima e embaixo. 25. Muito bem, 25. Então, vai ficar 2 sobre 25. Bora ver quanto é que vai dar isso daqui, ó. 2 dividido por 25, bota zero aqui, 0, vírgula. 0 de novo, mais um zero. 200 por 25 dá 8, né? Ou é 8. Então, dá 0,08. Tá Chutei vendo? lindamente. Se fosse no Eita, Enem, acertado. sim, olha, eita, terminar o fecho. Tá vendo? Mas também o Lulu aqui foi uma questão, eu consideraria bem difícil ela, viu? Não consideraria uma questão fácil, não. Não é tão difícil quanto a outra, É porque tem mas muita, não é uma questão fácil, não. tem muita coisa para fazer. Eu não considero uma questão fácil, Os não. Você cálculos tem em que si não são difíceis. E as fórmulas também não são difíceis, mas é muito, muito. é, pronto, agora vamos para a questão de 2000, para as questões de 2022, né? Gente, técnica de chute é ver número bonito. Eu achei o 0,08 bonito. Eu fiquei, putz, é você. Sei lá, é um sentimento, sabe? Diga, diga, Lula, é uma coisa que eu não sei explicar, eu só sei É um, sentir. é um feeling, sabe, no coração. Tipo, É um cara, feeling, não é, é uma coisa, pô. É é uma tipo, coisa. você tem uma carinha de ser resposta certa. Às vezes eu sou influenciada pelo número 4 também. Tipo, se eu ver se tem um 4, assim, eu fico, talvez tenha uma coisa terminada com 4. Mas em física, eu sou viciada em 5. Para mim, tudo tem 5. Em física vai dar um pouco certo, entendeu? Amo. Tipo, não, tipo, não necessariamente tipo número par, sabe? Mas assim, um 0,25. Eu vou ficar, entendeu? Eu também, porque eu acho números bonitos. Eita, eu tô tentando mandar para vocês aqui as questões resolvidas. Aqui, consegui. Porque eu não vou salvar esse slide, não. Porque meu computador já tá com muita coisa. Pronto, eu mandei, viu? No grupo. Muito bem. Hoje, gol agora, minha filha, para a gente poder fazer nossas questões aqui. Eita, eu fechei, foi o negócio. Eita, não tinha fechado. Gente, deixa eu abrir aqui rapidinho, pera. Por isso que eu não demore a achar. Ah, não, achei rapidinho. Eita, coisa boa, menino. Olha, tu é organizado. Clarinha, já terminou de jantar? Claro, foi pegar bolo. Ai, que ódio de gente rica que tem muita comida para comer em casa. Mas eu vim pegar comida para poder comer. Milena tá aí ainda ou Milena saiu? Porque Milena tá meio. A Milena acho que tava doente. Sei lá, Milena tava. Não tá, não, ela saiu. Vou acabar com a raça de Milena. Vou terminar aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Samsung Note. Oi, Fabrício, Lu. lembre-se que ela é CLT, não julgativa. É verdade. Mas vou acabar com ela. Que eu amo acabar com uma CLT igual a mim. Olha, questões de 2022. Vamos lá, olha. Prova em 2002. 2022 já começou com a questão 92 sendo de física. Tá vendo? Questãozinha de 90, a questãozinha 92 já sendo a questão física. E ela fala o seguinte, ó, presta atenção aqui, viu? O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geladeira é detectado por dois dispositivos que são situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B, ele está na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som, ele vai ser o seguinte, gente, olha, ele vai ser na água de 1.510, no caso, 1.540 metros por segundo, e no ar, ele vai ser de 340 metros por segundo, beleza? E ele está falando assim, ó, que esse navio, ele vai estar a uma distância L da costa, tá vendo, ó? Aí ele fala aqui, ó, os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos.
os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a própria questão disse aqui para a gente, ó, que tem que ser em cada um dos dispositivos. Cuidado com isso, viu? Dica, toda vez que a questão disser, olha, vai ser só em um dispositivo, aí você vai usar só um dado para responder. Mas se ele disser os 2 dispositivos, 3 dispositivos, usam-se todos os dados que ele me passou para poder resolver. Então, vocês estão vendo esses gráficos que estão aqui, ó, a gente vai ter que utilizar os 2 para poder resolver, viu? Aí ele perguntou, a distância L em metro entre o barco e a geleira mais próxima é de quanto? Bora lá então, ó. Perceba, se ele quer saber distância e me deu velocidade, qual vai ser o assunto que é cobrado aqui nessa questão? Quem sabe? Velocidade e distância, qual é o assunto? Eita, Eu usei cinemática, eu acho, nessa questão. Não lembro. né? Isso aí, muito bem, vai ser cinemático, ó. Tá vendo, meninas? Eu tentando lembrar, Sim. sabe, eu juro que ia falar MUV. Não, teoricamente estaria dentro, né? Errado não está. Não, não estaria errado, não. Tecnicamente estaria correta. Aí vamos lá, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, estudar tanto no dispositivo A, ó, vou estudar tanto no A, quanto eu vou estudar no B, ó, tá vendo? Gente, eu botando desse tamanho aqui, dá para vocês enxergarem daí, não dá? Não dá? Muito bem. Então, vamos lá. Bora anotar junto comigo aqui quais são os dados que nós temos no A, tá certo? Pode perceber aqui, ó, nesse A, nós teremos a velocidade dele sendo quanto? Porque o A é o dispositivo que está onde? Na água ou está fora da água? É o que está na água, entre 1.500 e 40. Muito bem, tá vendo? Isso aí. Qual vai ser a velocidade no B, Clarinha? 340. 340. 340, isso mesmo. Aí vamos lá, ó. Se eu quero determinar a velocidade, qual é a fórmula que eu uso? Determinar o quê? A distância? Isso, porque eu quero Então, determinar delta a distância. Muito bem, delta S sobre... Delta T. Muito bem, tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse A, nós temos um tempo que eu vou chamar de A. Enquanto no B, eu vou dizer que é um tempo B, beleza? Então eu vou substituir, vai ficar assim, ó. Percebam. A velocidade dá 1.540, tudo isso aqui igual ao ΔS. O ΔS a gente viu aqui que vale L. Então, eu vou substituir por L, tá? Porque é a distância. Tudo isso dividido aqui pelo ΔT, que eu vou chamar de tempo no ar, tá certo? Posso passar para o outro lado, minha gente? Isso daqui, se eu passar, vai ficar como, hein? L é igual a 1.540 vezes TA. Muito bem, vou botar assim, ó, Lulu, desse jeitinho aqui, ó. 1.540, tudo isso, pronto, TA vezes TA, igual a L, deixando só o tempo de A de um lado, Lulu, porque eu gosto sempre de isolar o tempo, viu? Dica também, L você igual isola o a tempo. L sobre 1.540. Muito bem, tá vendo? Então, tem aqui o valor do tempo A. Bora encontrar o tempo B? Porque eu sempre faço assim, gente, questõezinhas de cinemática, isso aqui é uma dica de ouro, tá? Questão de cinemática que te apresenta 2 situações, encontra o tempo total, sempre é assim, tá vendo? Sempre tem que se encontrar o tempo todo. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vejam, certo? A gente vai fazer assim, ó, agora. Nesse outro aqui, vamos aplicar a mesma coisa. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Vou ficar, então, a velocidade 340 igual a L, dividido só que agora é pelo tempo B. Aí, botando o tempo B para cima, ele passa multiplicando, né? Isso todo mundo consegue enxergar, eu tenho certeza. Então, fica 340 TB igual a L, deixando só o tempo de B de um lado, eu vou ficar com L dividido por 340. Então, eu tenho o tempo A e o tempo B, tá vendo? Tem os dois juntos. Aí, agora, o que é que eu vou fazer aqui, minha gente? Eu quero calcular quanto tempo que passou nos dois, tá vendo? Eu quero calcular quanto tempo que passou neles dois. Aí, se vocês forem perceber aqui, ó, se eu for fazer analisando por esses gráficos que foram me passados aqui, ó, eu quero que vocês analisem aqui junto comigo, tá? Do 208 até o 220, vocês concordam comigo que caminharam ali 12 unidades? Então, significa, se daqui para cá vale 12 unidades, essa metadezinha aqui são quantas unidades que ele está correndo?
Cada pedacinho. São quantas unidades? Ao todo vai dar 24. 24 não, é 6. É 6, né? Isso, muito bem, isso, 6, tá vendo? Então, como ele quer um valor aproximado, eu vou dizer, tipo assim, que esse cara começa aqui, tá? Ó, isso aqui é só um exemplo mesmo. Vai começar aqui e vai terminar Por que assim é lá. 6? Oi? Por que é 6? Porque, ó, Lulu, perceba, de 208 até 220 dá quanto? No caso, você caminhou quanto? Para você sair de 208 para parar em 220, quantas unidades você caminhou? Peraí. Certo, veja aí, de 208 até 220. Quantas unidades? Vou até botar aqui embaixo. Quantas, Lulu? Deixa o De chat depois. 208 para 220, foram 12, né? Lulu, eu quero saber quem é que está aqui no meio. Então, significa se daqui para cá Foram vale 12, 12, é porque a metade é quanto? 6. Então, cada Entendi. pedacinho daqui, ó, para cá vale 6, tá vendo? Então, Entendi. significa o quê? Se vale 6 é porque, ó, se esse ponto de cá é 208, esse daqui tem que ser 208 mais 6, que vai dar 214, não é isso? Aqui, ó. Sim. Ah, depois você faz. Entendi. Entendeu? Aí a mesma coisa, ó, aqui, ó. 220 tá aqui, esse ponto vai ser quanto aqui, então? Se esse é 220, muito bem, 226. A faz a diferença, né? Isso aí, muito bem. Ou seja, olha, isso significa o quê? E se eu pegar, olha, se eu pegar o tempo 2 e subtrair o tempo 1, quanto é que vai dar isso daqui? Que é só fazer a diferença. O tempo 2 é 200 e 12. quanto? Muito bem, vai dar 12, tá vendo? E nesse daqui, se vocês forem perceber, olha, também vai dar 12 certinho. Por quê, ó? Aqui é 220. É porque a diferença é a mesma. Não é? Quanto A é? diferença de 14 para 26 é igual a 208 para 220. Não é isso? Então fica aqui, ó, que dá 226, aqui dá 238, ó. 238. Vai ser basicamente a mesma coisa, 12 também, aproximadamente 12. Então significa assim, ó, gente, se eu pegar, ó, o tempo B, deixa eu aumentar isso aqui, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Se eu pegar o tempo B e tirar o tempo A, isso aqui também tem que dar 12. Tá vendo? Porque são as diferenças entre esses tempos. Então, vai ficar o seguinte, olha, tem o tempo B, o tempo A, tem em função aqui de L, ó, L sobre 340 menos L sobre 1540, isso aqui tudo vai dar 12. Olha, posso fazer isso aqui pelo método do quê? Como é que eu resolvo essas coisas? Ô, Fabrício, não seria só, tipo, colocar o 12 em substituição, não? Porque cada um é de um tipo. Na verdade, não, Lu, porque perceba aqui que eu estou querendo saber qual vai ser o geral, né? Isso eu quero saber qual é o todo. Aí eu vou precisar analisar os dois ao mesmo tempo. Aí, se eu substituísse aqui, eu, na verdade, não encontraria esse cara inteiro, tá vendo aqui, ó? Porque se eu fosse fazer, eu encontraria quanto aqui, ó? 1540 multiplicado por 12, dava 0,810, 3, 0, 4, 5, 1. Tá vendo, Lu? Ia dar um valor muito alto, tá vendo, Lulu? Dá um valor muito alto e nem teria aqui, tá vendo? Nem teria aqui. Porque, Lulu, perceba, eu não posso fazer essa substituição direta porque eu vou ter que utilizar os dois. Porque senão seria como se eu tivesse dois, como é que eu vou dizer? Dois dispositivos que eles teriam medido distâncias diferentes. E não, eles mediram a mesma distância. Tá vendo? A distância entre eles, Lu, foram distâncias iguais. Tá vendo? Então, se foram distâncias iguais, esses tempos aqui, ó, eles precisam ser diferentes por conta das nossas velocidades que são distintas, que são diferentes. Aí eu preciso, Lu, fazer, na verdade, a velocidade, tá vendo? Entre eles dois. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até botar assim, ó. O tempo de A menos o tempo de B vai ser igual a 12, para poder ficar positivo, né? Senão fica negativo, e não pode, que não existe
distância negativa. Então, fica, ó, o tempo de A sendo L sobre 1540, menos o tempo de B, que é L sobre 340. Isso tudo aqui tem que resultar em 12. Ó. Bora fazer isso aqui pelo método da borboleta, viu? Ó? E o método da borboleta, lembra lá comigo que a gente faz assim, ó. Eita, meu Deus, cadê? Ó, a gente faz assim, multiplica cruzado aqui e multiplica cruzado aqui. Então, fica assim, ó. L vezes 340 dá quanto? 340L. Muito bem, tá vendo? Ó? Eita, inclusive, eu até fiz errado, não foi? Ó, porque é TB sobre TA, que é o segundo tempo, menos o primeiro tempo. Ó, tinha feito certo a última vez. Então, fica L sobre 340 menos L sobre 1540. Pronto, agora sim tá certinho. Deixa eu botar aqui, ó. Quem tá fazendo pelo método da borboleta, viu? Então, vai ficar assim, né, ó. É 1540L menos 340L, tudo isso dividido por quanto? Como é que eu faço o método da borboleta? Faço o quê com esses dois números de baixo? Soma? Não. Era multiplica, né? Multiplico, né? Multiplica. Isso, ó, fica Ai, Fabrício, esse negócio de 340 borboleta é o cão pra mim. 1540. E tudo isso aqui igual a 12, ó, tá vendo? Ei, Lulu, quanto é que dá essa subtração aqui em cima? 1540 menos 340. 1.200. Muito bem, então fica assim, ó. 1.200 dividido, no caso 1.200L, desculpa, dividido por 340 vezes 1.540, tudo isso igual a 12. Posso fazer o que com esses zeros? Pode cortar. Pode cortar, eu corto isso com esse. Fabrício, quer que eu multiplique isso aí na calculadora para ser mais rápido? Não, Luló, porque aqui vai ser rapidinho para a gente fazer. Ó. Ficar assim, ó, 12 vezes 34 vezes 154. Ó. Corta 12 com 12. Pronto, Lu, faça aí esse 34 vezes 154 para a gente ver quanto é que dá. 34 vezes 154. 5.536. 5.000. 536. Muito bem, tá vendo? Ó? 5.536. Então, isso aqui, vocês concordam comigo? Como ele quer o valor mais próximo, o mais próximo vai ser quem? Dele dado. Muito bem, tá vendo? Aí, gente, ó, observação. Sempre encontra o tempo. Então, ó, nesse tipo que eu gosto de fazer assim. Ó. Faz primeiro o estudo nas duas situações, então, no A e no B, encontra o tempo nos dois. Depois, no gráfico, analisa qual vai ser a diferença entre os tempos nos dois e faz essa diferença dos tempos para encontrar o L. Beleza? Daqui a pouco eu passo para vocês. Eu vou salvar em PDF filmando, viu? Porque aqui não é o PowerPoint, não. Eu não consigo tirar foto dele agora, viu? Mas eu passo para vocês. Agora, olha, questãozinha. Olha, só pelas respostas aqui, vocês acham que o assunto é qual? Só analisando as alternativas. Que assunto é esse? Ondulatória. Ondulatória, muito bem, tá vendo? Ondulatória, como sempre, presente nas nossas vidas. Ondulatória, tá vendo? Bora ler essa questão, ó. Em 2022, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro. Então, percebam, ele não botou aqui, ele não colocou a água, no caso, a garrafa vazia. Ele colocou uma substância dentro, viu? Ele colocou água e cloro, não apenas água, mas colocou também cloro. Conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado em sua casa, em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior do que o comprimento, no caso, pronto, a garrafa PET. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa, em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda de luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Qual é o fenômeno óptico, no caso, que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada, minha gente? E aí, vai ser difração, absorção, polarização, refração, não é isso? Muito bem, letra E. Vejam só por que era que eu não podia ter, por exemplo, difração. O que é que seria difração? O que é difração, gente? A capacidade da luz se espalhar.
Muito bem, Dali, se espalha. Justo. Porque aqui até que poderia ser confundido, né? Era com esse conceito. Concorda comigo? Ó, até que poderia ser confundido. Mas por que é que a gente colocou reflexão? Porque o que foi que o cara colocou dentro da garrafa? Ó? Colocou água. Aí tá usando o ambiente, luz. Muito bem, mais cloro. Então, percebam, a luz, ela vinha primeiro em que ambiente? Vinha de onde? Vinha no ar. E aí, quando ela chegou aqui, aconteceu o que com a luz? Ó? Ela tem que refratar, não é? Porque tá havendo mudança de meio. Tá saindo do ar, passando para água com cloro, tá vendo? Aí depois passa para o ar de novo, ó. Então você tem uma mudança de meio. Mudança de meio é sempre refração, tá? Não pode ser absorção, porque, gente, a absorção, essa absorção, ela vai ter a ideia de acúmulo, ó. De acúmulo. E aqui não está acumulando absolutamente nada. Polarização, o que é que significa polarização? Não era absorver algumas partes da onda lá? Muito bem, isso mesmo. Vai ser basicamente, né, ó, separar, não é isso? Não é isso, vai segregar. Ele vai selecionar apenas o que a gente quer. E reflexão, poderia ser reflexão? Não, Não, né? você ia Porque voltar pra reflexão é lá. o quê? Ia ter luz. Ia voltar. Muito bem, tá vendo? Ó, não pode, porque ele tem que ser absorvido. Então, letra E, tá vendo? Questãozinha, vamos lá para vocês estão craques. Agora, ó, essa questãozinha aqui, ela fala assim, a 98, ó. A fim de classificar as melhores rotas de um aplicativo de trânsito, um pesquisador, ele propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente, ela representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial, que é a DDP, corresponde à quantidade de energia por carro que é necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, a lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo, nesse caso, a de maior resistência as mais congestionadas. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, a de menor, no caso, a rota de menor para a de maior resistência. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores da DDP e a corrente conforme a tabela. Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo é de qual? Que assunto é esse daqui, gente? Essa é eletrodinâmica. Muito Fabrício, bem. essa questão é basicamente dividir a DDP pela corrente, né? Porque você a lei de Ohm, que é U vezes RI. Muito bem, U é igual a R vezes I. E aí a gente faz o que agora? Então, se ele quer resistência, divide U sobre I. Muito bem, tá vendo? Bora fazer a resistência 1. Quanto é que fica a resistência 1? 510 sobre 4. Muito bem, tá vendo? 510 dividido por 4. Isso aqui vai dar 1, que sobra 1, dá 2, que sobra... Isso, vai dar 0. Ou 0 não, desculpa. Vai dar 2. Isso, no caso, 2, 5, não é isso? Muito bem. Muito bem. Então, vai dar aproximadamente 125, né? Quando é que daria o R2? Como é que fica aqui? 608 sobre 4, não é isso? 608 dividido para 4 dá 1. Sobra quanto aqui? 2. 20 por 4 dá quanto? Dá 5. Dá 5, né, Lulu? Aí fica 20, sobra 0, desce 8. 8 por 4, Lulu? 2. 2, então dá 152. Entendeu? 152. Essa aqui seria a R2. E a R3, como é que ficaria? 575 dividido por 3. Muito bem. 575 dividido por 3. Bora fazer aqui, ó. 575 dividido por 3, tá vendo? Vai ficar, então, 5 dá 1, que dá 3. Sobra quanto? 2, desce 7, vai 9. Sobra 0, desce o 5. Vai 1 de novo. E aí vai dar dízima. Isso aí, muito bem. Vai dar dízima, né? Periódica aqui, a gente não tem muito o que fazer, não. Então, vai ficar assim, ó, 191 aproximadamente, né? Deixa eu só fazer, aliás, 604 de novo, só para eu ver se a gente fez certo. O A 608 por 4. Dá 1, sobra 2, 20, dá 5, isso mesmo, tá certo. Então, como é que vai ficar a ordem aqui? Se a ordem ele está querendo que seja... 1, 2 e 3. Muito bem, né? Isso aí, 1, 2 e 3, letra A, de amor. Perfeito? Porque tem que ficar
a menor primeiro, depois a segunda maior, depois a maior de todas. Aí, ó, R3. Tá vendo? Eletrodinâmica também filé para vocês. Gente, porque assim, as questões é mais na hora lá vocês terem uma estratégia para você fazer a prova. Tipo assim, você tem que ver o seguinte, nos simulados você tá, porque assim, vocês têm que fazer assim, quando forem fazer os simulados. Tentar primeiro, começando, por exemplo, por biologia, aí você vê quantas que você está acertando de biologia, quantas está acertando de química, quantas está acertando de física. Nenhum outro simulado, você tenta começar por química, entendeu? Aí você vê, beleza, quando eu comecei por química, eu acertei mais no total, entende? Tipo, qual dessas 3 provas eu faço mais rápido e gasto menos energia para poder fazer? Aí tem que começar por ela, entendeu? Se você acha que é física, começa por física. Se acha que é química, por química. Se acha que é biologia, começa por biologia. Você vai ter que ter ali a estratégia na hora de fazer. Agora, ó, essa questão, só olhando para os dados aqui, essa questão vai ser do quê? Eletrodinâmica. Muito bem, tá vendo de novo, já uma seguida da outra. Vai ser eletrodinâmica. Olha, ela fala assim, ó, uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 5 ohms cada uma, que estão ligadas entre si, gente, em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações de 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna? Bora lá. Questão da eletrodinâmica, gente, tem que desenhar, não tem para onde correr não, viu? Então, eu vou fazer assim, eu vou botar as 3 pilhas aqui, beleza? Ó, vou botar uma pilha aqui, aí, a outra pilha aqui, porque elas estão ligadas em série, mas o que foi que aconteceu com uma dessas pilhas aqui? Ele ligou o que ele disse? Ele ligou errado, né? Ligou Então, se errado. ele ligou errado, não tem que ser assim, ó, porque o correto é ligar positivo com negativo, né? Na em série. Então, significa que ele ligou mais ou menos assim, não foi, ó, positivo com positivo, ou então negativo com negativo, a gente que sabe como quer botar. Então, vai ficar mais ou menos assim, tá vendo, ó? A pilha. Aí fica, ó, aqui, positivo com negativo, negativo com positivo, positivo, negativo, tá vendo? Vai ficar assim. E aí, ó, aqui ele foi, passou um fio, tá vendo, ó? Ele veio, passou o fio aqui para poder fechar o circuito. Aí, nesse circuito de cá, o que foi que ele fez, ó? Nesse circuito de cá, ele ligou uma lâmpada, tá vendo aqui, minha gente, ó? Ele foi ligou uma lâmpadazinha, ó. Tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Eu disse para vocês, toda vez que a gente liga uma pilha errada, o que vai acontecer com essa pilha? Quem lembra? Acho que a gente lembrou não, né? De geradores, que a gente havia visto isso. Vai ligar essa faca, né? Isso, vai ficar mais fraca. Porque, veja, olha, não é força eletromotriz, então se é força eletromotriz não é vetor, não é isso? Então, ó, lembra que o vetor sempre vai assim, ó, do negativo para o positivo. Então, o vetor dessa pilha não está assim, Lulu, ó, o vetor dessa primeira. Como é que vai estar o vetor da segunda pilha? A seta vai estar para onde? A seta vai estar apontando para a direita ou para a esquerda da segunda pilha? Para a esquerda, porque não tem como botar para a direita. Ó, lembra que vai para do negativo para o positivo. Então, só que tá positivo do outro lado. É, mas não vai assim, ó. Não é Vai ser isso? para direita. Isso. E essa daqui que tá preta? A pilhinha preta que a gente botou? Aí vai ser para esquerda. Muito bem, tá vendo? Ó? Ei, se a força eletromotriz delas são iguais, e você tem aqui, olha, cada uma indo por uma direção diferente, esses dois vetores fazem o quê? Quando batem um de frente ao outro, eles são iguais. Se anula. Então, essa anula essa, tá vendo? Ou seja, a pilha que é botada errada, sabe o que ela faz? Ela pega a outra pilha que está do lado dela e transforma essas duas pilhas vão se tornar um receptor. Ou seja, ao invés de estar disponibilizando energia, elas vão estar puxando energia, entendeu? Elas vão estar sendo carregadas por essa daqui. Então, vocês estão vendo esse sistema aqui todo, esse circuito?
A gente pode dizer que é assim, ó, nós teremos, teoricamente, aqui, apenas uma pilha, que vai ser só essa pilhinha aqui, ó, a gente vai ter só essa, ó. Tá vendo? Positivo, negativo. E sabe o que é que as outras duas vão se tornar? Resistores, ó. Tanto que elas vão começar a aquecer. Vocês sabiam disso? Elas começam a aquecer. Por isso que não pode, gente, quando está em série, não pode colocar as pilhas erradas, não, tá? E quando coloca, tem que tirar rápido. Porque quando você faz isso, você faz com que aquela pilha lá que está lá, ela seja desgastada. Inclusive, tá, gente? Quando tiver ali algum controle, vai trocar uma pilha, troca as duas sempre, tá? Não deixa para trocar apenas uma. Porque quando uma pilha ela está mais fraca, ela também vai trabalhar, ela vai funcionar como se ela fosse como se ela fosse um receptor. Então ela vai pegar para ela. Porque, Maria, ó, perceba, tu tá vendo aqui essas duas outras pilhas, ó, que eu botei aqui, inclusive, né? Eu coloquei uma pilha, ó. Eu botei uma pilha vermelha, e essa pilha vermelha, Mari, ela tá dessa forma aqui, ó. Vê se tu entende. Positivo, negativo, não é isso? Porque o fluxo dos elétrons, Mari, tem que ser nesse fluxo aqui, tá vendo, ó? Só que essa daqui, Mari, ela tá assim, ó. Ela tá o positivo para cá, porque ela foi botada errada. Entendeu aqui, Mari? Ela foi colocada errada. Ela tá positivo e negativo. Toda pilha, ela não vai ter que jogar nesse circuito uma força eletromotriz. Não foi isso? Aí, Mari, ó, significa o quê? Ó, que essas duas pilhas estão com os vetores trocados. Um batendo no outro, tá vendo? Um batendo no outro. Então, significa que eles dois, Mari, tem que se anular, ó. Esse anula esse. Aí, ou seja, Mari, só vai sobrar essa pilha aqui, tá vendo? Ó, porque essas duas aqui, a resultante vai ser zero, e aí vai sobrar apenas uma pilha. E as outras duas, Mari, elas vão, na verdade, ao invés de tá jogando energia no sistema, elas vão estar puxando, elas vão estar tirando. Então, é como se elas fossem agir ali, funcionar como resistores. Tanto, Mari, que elas vão aquecer, tá certo? Então, o que elas vão fazer? Elas vão pegar a energia dessa pilha aqui, que foi a única que, teoricamente, ficou da forma correta. Deu para entender isso, Mari? Beleza? Então, é isso, tá vendo? Então, só sobrou essa pilha aqui. Aí, quanto é que vale a resistência, gente, dessa lâmpada aqui mesmo? Ele não falou não, né? Falou não. Mas ele disse que da lâmpada, ó, dessa lâmpada, nós temos o valor da potência dela e nós temos também a DDP. Clarinha, quanto é que vale a potência da lâmpada? 4,5. Muito bem. Quanto é que vale a DDP dela? 4,5. Também, né? Então, dá para a gente encontrar como, Clarinha, a resistência, utilizando que forma? Na tua concepção. Vixe, é Qual porque a potência? você tá me pedindo a memória ruim. Que mais? Pi ao quadrado. Isso, muito bem, né? Isso, muito bem. Dá para usar essa aqui também, não dá, Clarinha? Dá para fazer usando U ao quadrado sobre R, não dá? Que era a outra. Era isso, não Que tem? essa aí eu não tava lembrando. Ó, que essa aqui, ó. Pio, aí o R vezes o I. Como eu não tenho a corrente da lâmpada, eu vou isolar, tá vendo? Aí fica assim, ó, o I é U vezes R. Aí quando eu faço aqui, ó, a substituição fica U sobre R vezes U, fica U ao quadrado sobre R, tá vendo? Outra formulazinha da potência. Eu vou usar essa. Aí vai ficar assim, ó, no lugar da potência eu vou botar 4,5. Isso tudo vai ser igual a U ao quadrado, gente, não é 4,5 vezes 4,5, ó. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque eu vou subir com esse R, ele fica 4,5 vezes R, igual a 4,5 vezes 4,5. Olha, 4,5 de um lado, 4,5 do outro, cortei. Então, essa resistência, por coincidência, também vai ser 4,5. Dá para descobrir aqui qual é a resistência do nosso sistema todo, né? Cada uma dessas pilhas aqui que se tornaram resistores, quanto é que vai ser a resistência delas? Alguém consegue identificar quanto é que vale a resistência de cada uma? Veja aí. 0,5?
Muito bem, Gil, isso mesmo. 0,5 aqui, 0,5 aqui. Enquanto essa lâmpada vai ser 4,5. Aí vamos lá. Esses dois resistores, junto com essa lâmpada, estão ligados em que tipo de associação? Qual é o tipo de associação aqui? Em série. Em série, muito bem. Quando é em série, como é que eu faço a resistência equivalente? Soma. Muito bem, então ficou 0,5 mais 0,5 mais 0,5, ou mais 4,5, desculpa, mais 4,5, vai dar 5,5, né? Ó? 5,5 ohms, tá vendo? Ó? Encontrei aqui a resistência equivalente. Aí, calma, por quê? Ó? Vejam, eu disse para vocês que a gente conseguia encontrar toda vez que fosse um caso de pilha ou bateria, ó, toda vez que fosse um caso de pilha ou bateria, nós teríamos essa fórmula aqui, ó. A DDP seria igual à força eletromotriz menos a resistência vezes o I. Eu disse isso para vocês, não foi? Toda vez que eu tivesse pilha, tem que utilizar essa formulazinha aqui, beleza? Então, ó, no U é igual a R vezes I, que é a primeira lei de Ohm. O que eu vou fazer é jogar essa fórmula aqui no lugar do U. Então, vai ficar assim, ó. A força eletromotriz menos R vezes I igual a o REC, vou botar aqui, ó, tudo isso multiplicado por I. Aí fica, gente, vamos lá, qual é a força eletromotriz da pilha que a gente colocou? Só tem uma pilha, qual é a força que ela está jogando no sistema? 1,5. Muito bem, 1,5. Menos a resistência dela, que dá 0,5, vezes o I, que é justamente o que eu quero saber dessa nossa corrente elétrica. Tudo isso igual à resistência equivalente, que, ó, aqui quanto aqui é, povo, ó? 5,5 vezes I. Dá para espelhar, não dá? Isso aqui, espelhando, vai ficar assim, né, ó? 5,5 I é igual a 1,5 menos 0,5 I. Para descobrir o I, vou passar para o outro lado, ó. Fica 5,5 I mais 0,5 I, tudo isso aqui igual a 1,5. Essa soma aqui vai dar 6, então fica 6i igual a 1,5. Olha o i aqui, que é o que a gente quer encontrar. Vai ser igual a 1,5 dividido por 6. Multiplico por 10 em cima, multiplico por 10 embaixo. A minha corrente elétrica que eu vou encontrar vai ser 15 dividido por 60. Que dá para simplificar por quanto aqui, gente? Por 5, né? 0,25. Dá 0,25, né? Isso, dá 0,25. Então, sendo 0,25, nossa resposta, ó, letra A de amor. Tá vendo? Ó, letra A de amor. Olha, Fabrício, Oi. você começou a fazer essa questão, eu já estava desesperançosa, sabe? Eu já estava dizendo assim, estranha. E no final, eu continuo com o mesmo pensamento. É que ela é esquisita, né? Aí é só se ligar, Clarinha, toda vez que tu tiver pilha, a DDP vai ser quem, ó? Toda vez que tu tiver pilha ou bateria, viu? Serve para qualquer um. Quando tiver pilha ou bateria, a DDP vai ser quem, ó? Força eletromotriz menos resistência vezes a corrente. É só substituir na primeira lei de Ohm. Tranquilo? Focada com esse negócio de força eletromotriz, porque tipo, é o mesmo símbolo de tensão, certo? Que é o V de voltagem. Isso. Só que tipo, na minha cabeça não faz sentido ter um negócio diferente para isso. Ai, não é, velho. Ai, porque o que eles fizeram, Clarinha? Eles só separaram o seguinte, ó, quando é consumido, aí eles vão usar o U. Quando é colocado no sistema, quando é disponibilizado, aí eles chamam de epsilon. Na minha cabeça não faz sentido, porque sempre que eu via força eletromotriz, hoje eu sei o que é, mas antes eu via e eu ficava, meu Deus, o que é isso? E explicavam, e eu não entendia, porque eu não entendi o que era DDP. Beleza, a diferença de potencial, porque é a diferença de um lado para o outro. Isso. Você faz a diferença da DDP, beleza. Só que o que era força eletromotriz, pelo amor de Deus, que a questão pedia, eu pensava, eu só sei o que é DDP. Vocês imaginam que Gil, é desse jeito. Imagina quem faz engenharia elétrica, velho. Tanto disso aqui que não vai ver o tanto de epsilon. Eu vi meu cunhado uma vez fazendo uns cálculos aqui em casa, e ele usa essas fórmulas aqui, sabe, gente? Para poder fazer. Ele usa, velho. É só pela misericórdia, viu? Meu Deus do céu, velho. Meu pai amado. Olha,
Questão 108. Tem uma galera de área. Mano, e é uma galera assim, bem. E o pior que estuda muito, viu, Ellen? Cebosa, O velho. interesse dela. Eu achei que ela ia elogiar, dizer que era uma galera que estudava muito, não sei o que, ela vem com essas coisas dela. Deus me livre. Olha, eita, essa questão, meu Deus do céu, olha. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Então, a gente tem aqui, ó, a vazão, 3 litros por minuto, ela pode ter aí a temperatura morno, quente e superquente, aí a variação vai estar aqui de cada um. Utiliza-se um disjuntor, ó, utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal, que é igual ao múltiplo de 5 amperes. Então, significa, gente, que vai ter que ser um múltiplo de 5 amperes, viu? Imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Isso aqui foi o que confundiu na hora. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, então essa aqui é a tensão, e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, que é transferida para a água, que apresenta um calor específico de 4,2 joules por grau Celsius e que tem uma densidade de 1.000 gramas por cada litro. Ou seja, isso aqui significa o seguinte, gente, que 1 litro de água pesa exatamente 1.000 gramas, certo? Que vai ser 1 quilo ali. Aí o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificada por quanto? Então ele vai querer aqui saber, quando ele fala de disjuntor, ele está falando de corrente, né, gente? A corrente máxima. Então ele vai ter que determinar quem é o I, ó. Tá vendo? Ele vai ser o I. Aí vamos lá, ó. Essa questão, já analisando aqui, ela vai ser de quê? Essa questão. Eletrodinâmica. Muito bem, tá vendo? Vai ser de eletrodinâmica. E ainda tem uma pitada, ora, de termofísica. Tá vendo que é termologia. Então, olha, são 2 matérias juntas. Sabem por quê? Ó, vejam. O que eu posso fazer é o seguinte, descobrindo o calor, tá vendo? Porque ele passou calor específico. E ele está trabalhando energia. Toda vez que a questão, ó, toda vez que a questão ela trabalhar calor e energia junto, ó, se for calor mais energia, vocês vão utilizar essa fórmula aqui, ó, dizendo que a potência vai ser, nesse caso, potência térmica, né, que é a mesma coisa de potência elétrica, é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Tranquilo? E quem lembra qual vai ser, como é que eu faço para determinar a quantidade de calor, tendo calor específico? Qual era a fórmula? O que era igual a Que quem? macete. Muito bem, tá vendo que maceta. Muito bem, Gil. Beleza? Aí vamos lá, ó. Como eu vou utilizar a água, né? Ele já coloca aqui, ele quer saber qual vai ser a máxima. Então, vocês concordam comigo que a máxima potência vai ter ali a máxima corrente elétrica? E quando eu estou trabalhando com chuveiro, eu vou ter a máxima corrente elétrica toda vez que eu tiver com aquele meu chuveiro ligado no máximo, tanto a vazão quanto a temperatura. Então, vejam só, dentre todas essas situações, a maior vazão é a 6 e a maior temperatura, ou seja, a maior potência vai ser a do que ele está super quente. Tá vendo? Então, eu tenho que a vazão a vazão aqui é de 6 litros para cada minuto, e a variação de temperatura vai ser de 15 graus Celsius, tá vendo? Então, gente, se são 6 litros por minuto, eu posso dizer o seguinte, olha, que no tempo de 1 minuto, vê se vocês vão entender isso, tá? Que no tempo de 1 minuto, nós teremos uma massa de 6 litros de água. Gente, 6 litros de água pesam quantas gramas? Ó, lembra que 1 litro é 1.000 gramas, então 6 litros são quantas gramas? 6.000. 6.000. Muito bem, tá vendo? 6.000 gramas. No sistema internacional, o tempo tem que estar em quê?
Segundos. Segundo, um Segundos. minuto são 60 segundos, né? Então, já tenho aqui, ó, tem um tempo, tem uma massa, tá vendo? E tem um calor específico. Dá para substituir aqui macete, ó. Então, substituindo aqui, eu vou ficar com a massa, que dá 6.000, vê se todo mundo entendeu isso, viu? Vezes, quanto é que vale o calor específico da água? 4,2, né? Vezes a variação de temperatura, que são de 15 graus. Aqui, ó. Então, vai ficar 4... Pronto, vou sacrificar aqui para andar uma vírgula, então fica 42 vezes 15, depois multiplico por 6. Dá 5 vezes 2, 10. 4 vezes 5, 20, com 1 dá 21. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Vai dar 630, ó, tá vendo? 630. Aí, esses 630, que esses dois juntos, ó, 630, eu vou precisar multiplicar aqui por 6, ó, vezes 6, que vai dar 0. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 6, 36, com 1 dá 37. E aí vai ficar 37,80 e adiciono 2 zeros. 1, 2, ou seja, vai dar aqui 378 joules. Foi essa quantidade de calor que eu encontrei. Beleza? Então, ó, dá para encontrar com essa quantidade de joule a potência, viu? Porque, vejam, a potência vai ficar assim, ó, 378 mil joules. E aí eu vou dividir por quanto tempo? Foi quanto tempo que o chuveiro passou ligado, que a gente viu ali em cima? Com essa vazão. 60 segundos. Então, divido por 60. Corta 0 de cima com 0 de baixo, fico com 37.800 dividido por 6. Ó. Bora dividir, dá 6, e fica 36, sobra 1, desce 8. Gente, 18 por 6 dá quanto? 3. 3, muito bem. Que dá 18, sobra 0, 0, 0. Vai dar 6.300, né? 6.300 watts, inclusive, gente, que potência sempre é em watts. Então, olha, eu tenho a potência sendo calculada ali utilizando a potência térmica. Mas se eu fosse determinar a potência elétrica, qual era a fórmula da potência elétrica? Trabalho sobre o tempo, né? No caso, π, não? Pio. Não é Tem o isso? π Muito também. bem. Então, fica, olha, 6.300 vai ser igual ao I, que é justamente o que eu quero saber. Qual é a DDP do chuveiro? 220. Muito bem, 220. Então, o I só pode ser 6.300 dividido por 220. Ó. Corto, vou simplificar por 2, viu? Que aqui vai dar 315 por 11. 315 dividido para 11, isso aqui vai ser igual a 31 dá 2, que dá 22. Tira 2, tira 1 daqui. 11 menos 2 dá 9, né? 9, 10, 11. Isso, 9. Desce o 5. Vai dar 8. Ou seja, isso aqui vai dar aproximadamente 28. Mas o que foi que ele falou em relação à corrente elétrica do disjuntor? Ela vai ser o quê em relação à corrente máxima? Superior. E além de ser superior, tem que ser um múltiplo de quanto? De 5. Qual desses daqui é superior a 28, mas que não seja tão alto assim, 30. que seja muito bem, 30, tá vendo? Então isso aqui tem que ser 30 amperes. Beleza? A questão te ensinando a aproximar as coisas. E não é, velho. E o pior, Gil, que quando a pessoa olha uma questão dessa, a gente não sabe. Porque assim, se a gente não percebe essa palavrinha, tipo, tem que ser superior, aí muita gente ia se enganar e talvez marcar a letra C. Ou então leria superior e marcaria 60. Aí tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Aí vocês vão se acostumando ao longo do que vocês vão fazer. Eu não marcaria, tipo, mesmo se eu não prestar atenção, eu não marcaria C, porque eu acharia que, tipo, 28, qual é o mais próximo de 28? 30. Pior que é verdade, né? Marcaria 30, justamente. Daria ainda até para coisar. Mas, ó, outra questãozinha que a gente já fez, tá vendo, ó? Aí a 111, gente, a 111, ela fala assim, ó. Um pai fez um balanço utilizando 2 segmentos. Não, inclusive, antes de fazer essa aqui, que essa aqui eu considerei a questão mais difícil dessa prova, certo? Deixa eu tentar passar aqui. Pronto, vou passar aqui para outra, olha. Essa daqui, só analisando esses dados, vocês dizem que essa questão é de qual assunto? Calorimetria. Muito bem, a calorimetria, perfeitamente, isso mesmo. Tá vendo aqui, calorimetria também. Calorimetria. Aí ele fala assim, ó, a questão. A variação da incidência de radiação solar
sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo do dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concentrada, no caso da área concretada, por um mesmo volume de água, tá vendo? Então, ele vai trocar, ó, e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, ele vai pegar, tem que lembrar o seguinte, se eu tenho duas regiões, e uma região, por exemplo, ela é de concreto, e a outra ela é de água, a forma que elas duas, o quanto elas duas vão aquecer é diferente, né? Porque depende muito do calor específico. A gente precisa lembrar que calor específico vai ser o quê? A quantidade de calor que você vai precisar colocar naquilo ali para que ela eleve 1 grau. Aí, quanto maior é o calor específico, significa que mais difícil é aquele material de aquecer, é basicamente isso. Então, se ele falou que o calor específico do concreto é menor que o calor específico da água, isso significa o quê, Luzinete e Ellen? Significa que a água, ela leva muito mais tempo. Muito bem, tá vendo? Ela demora muito mais para aquecer, tá vendo? Então, ela tem uma resistência muito maior a esse calor. Então, significa o quê? Que eles vão absorver a mesma quantidade de calor, só que a temperatura do concreto vai ser muito maior do que a temperatura da água, tá vendo? A água vai aquecer muito menos, porque a água vai precisar de muito mais calor. Aí eles querem fazer o quê? Pegar esse concreto e substituir por água. Tá certo? Aí ele colocou aqui, ó, tá vendo? Eu disse para a gente desprezar qualquer efeito de evaporação. Então, não se tem calor latente, só calor específico. E ele passou para a gente a densidade da água, a densidade do metal. E disse aqui para a gente também o calor específico de cada um deles. E perguntou qual é a razão entre a variação das temperaturas nas áreas concretadas e alagadas. E inclusive, ainda perguntou aqui, vai ser mais próxima de quanto? Perceberam que a prova de 2022 não teve, assim, como é que eu vou dizer? Ela não estava certa de nada, né? Você viu que ela não tinha especificidade nenhuma. Ela estava meio que para assim, olha, vamos botar um monte de número, de número aproximado, com vírgula ali para a galera encontrar. E foi isso aí, 2022, eles não estavam muito atrás de coisas muito certas, não. Estava atrás de, vamos calcular, só isso, entendeu? E Clarinha. Claro, eu também, quando eu vou assistir, quando eu vou assistir depois, eu acho estranho, porque normalmente eu falo muito rápido, né? Por exemplo, nas aulas de matemática mesmo eu corro muito. Mas aqui eu já falo mais devagar um pouquinho. Mas aí quando eu vou assistir algum vídeo meu para, sei lá, refazer alguma coisa, eu acelero. Aí eu tô acostumado a ouvir minha voz muito rápida, entendeu? Também tô. Tanto que eu não gosto da minha voz na velocidade normal, por isso que às vezes eu falo muito rápido. A galera diz que eu falo rápido demais, eu sou ansioso. Enfim. Certinho? Olha, infeliz, velho. Aí vou fazer o seguinte, ó, vai ser assim. Eu vou calcular primeiro a quantidade de calor que a água vai absorver e depois vou calcular a quantidade de calor que o concreto vai absorver. Nessa situação, as duas quantidades de calores de calor são iguais, tá? Então vai ficar assim, ó, calor de A vai ser igual ao calor de C, tá? Aí a gente vai usar qual vai ser dessa daqui que a gente vai usar? Se ele deu calor específico. Não, que mole não. Que macete. Que macete, não é isso? Muito bem, então vai ficar assim, ó, massa vezes o coeficiente, o calor específico, desculpa, vezes a variação de temperatura. Vou até botar assim, ó, variação de temperatura da água. E aqui vai ficar massa do concreto vezes o calor dele, tá certo? Tudo isso multiplicado pela variação de temperatura dele. Beleza? Aí vai ficar assim, ó, a massa de água vai ser de 1000, tá vendo aqui, ó? Porque a gente tem o mesmo volume. Significa assim que 1 metro cúbico de água tem 1000 quilos. E 1 metro cúbico de concreto tem 2.500. E eles vão substituir apenas os volumes. Vão colocar volumes iguais, beleza? Então vai ficar assim, ó, massa vezes o calor específico dá 4,2.
Tudo isso multiplicado por ΔTA. Ó. E aqui é do mesmo jeito, ó. 2.500 vezes 0,8 vezes ΔTC. Ok? Aí, vamos multiplicar. Quanto é que dá 4,2 vezes 1.000? Olhem aí, façam aí, por favor. 4.200. Muito bem, né? Dá 4.200. Aí vai ficar 4.200 ΔTA, que é a variação da água. E quanto é que vai dar 0,8 vezes 225? Ou vezes 2.500? 200? Quase, Ellen. 2.000. 2.000. Parabéns, viu, Ellen? Parabéns. Errou uma questão de multiplicação. Como sempre, eu digo a você, você arrasa. Você arrasa. No mundo das pessoas ridículas, você é a líder. Tá? Então, eu vou fazer a substituição aqui. Vai ficar assim, ó. QA vai ser 4.200 vezes ΔTA. Tudo isso igual a 2.000, que é o QC, vezes ΔTC. Todo mundo entendeu por que eu igualei, né? Não é isso? Sim, entendi. Muito bem. Ó, vou cortar aqui e vou cortar aqui, tá vendo? Já calou a minha, tá, Ellen? Ó, e ele vai querer cadê? A razão entre a temperatura das áreas concretadas e alagada. Então, vai ter que ser assim, ó. Vou ter que passar esse TA para o outro lado, ó. Tá vendo? Porque ele está multiplicando, passa dividindo. Aí fica 20 vezes ΔTC dividido por ΔTA, que é justamente o que ele quer, tá vendo? Aí, do esse lado vai sobrar apenas o 42. Passo o 20 dividindo, ó. 42 dividido por 20 vai ser justamente o que eu quero. Tá vendo? Sobre ΔTA. Aí, quando eu faço essa divisão aqui, vai dar 21 sobre 10, vai dar 2,1. Tá vendo? Aí, sendo 2,1 nossa resposta, o nosso gabarito aqui só pode ser letra B, de bola. Muito bem, tá vendo? 2,1. Certinho? Ô, gente, eu vou ter que liberar vocês, tá? Porque minha garganta não tá aguentando mais, não. Tá certo? Eu tô querendo aqui tossir, porque o ar-condicionado tá ligado, o ar tá muito seco, velho. Aí eu vou fazer o seguinte, vou ver se eu gravo essas resoluções aqui para disponibilizar. Eu vou olhar, Ellen, fique tranquila, é porque mandar... Eu não vou conseguir falar, porque a rotina tá pesada, velho, não vou pegar pra tudo não, viu? Mas eu vou olhar, prometo, pra você, viu? E aí, gente, só vou conseguir disponibilizar o terceiro simulado amanhã, não tem problema não, né? E o terceiro simulado vão ter 30 questões. Ok? Beijo. Tchau, Fábio. Até a próxima, viu, gente? Tchau. Amanhã eu disponibilizo.